Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está em casa. Prazer aí estar falando com todos vocês. Meu nome é Felipe Ribe. Eu vim aqui hoje falar sobre o Web3, mas principalmente o impacto que a Web3 vai ter na Creator Economy, passando a ser chamada, a ser conhecida como a Ownership Economy. Fazendo uma apresentação rápida sobre mim, eu sou Head de Desenvolvimento de Negócios da Socios.com. Para quem não conhece, a Socios é a maior empresa de Web3 e esportes no mundo hoje. A gente trabalha com mais de 130 organizações esportivas, Barcelona, Manchester City, aqui no Brasil, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim, vários clubes. Eu também sou sócio de uma agência de Web3 chamada NFT Concept. Sou sócio de um protocolo de venda de ingressos em blockchain, o NFT Ticket Pass, e também sou cofundador do Decentraeduca, que é uma iniciativa de educação descentralizada sobre o Web3. Mas então, o que é o Web3? Para a gente entender o que é o Web3, a gente tem que voltar lá nos anos 1990 para falar de Web 1, a primeira geração da internet, onde basicamente o usuário só podia ler, era algo de mão única, onde era basicamente uma representação de jornal, de revista, e as pessoas entravam ali para poder ter a leitura. A partir ali do início dos anos 2000, começaram a surgir empresas, o Facebook, o Google, YouTube, Twitter, Instagram, enfim, que começaram a permitir uma outra camada de interação, além de ler, as pessoas puderam começar a produzir, mas produzir dentro de uma infraestrutura que essas empresas proporcionavam, e por conta disso, toda essa produção sempre fica centralizada dentro de servidores controlados por essas empresas. E a Web3, ela adiciona uma outra camada, além de ler, de produzir, as pessoas podem ser donas do que produzem, através das carteiras criptos. Tudo isso que é produzido, não só os conteúdos, mas o perfil, a audiência, as conexões, tudo isso fica guardado dentro de uma carteira controlada pelo usuário, e por conta disso a gente fala que na Web3 as pessoas são donas de tudo que construíram na internet. Quando a gente fala dessas plataformas de Web 2, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, elas obviamente são muito importantes, mas elas são centralizadas, justamente porque elas têm total controle sobre tudo que é feito ali dentro. Quando você posta um conteúdo, os seus seguidores, tudo isso estão sob controle dessas plataformas. Então o seu perfil, a sua audiência construída, os seus conteúdos não são seus, esses conteúdos estão em posse dessas empresas. É como se basicamente vocês estivessem construindo uma casa num terreno que não é de vocês. É muito legal, mas a hora que essas empresas definirem que vocês não mais devem estar ali dentro, vocês não têm muito o que fazer a não ser aceitar. Se você quer mudar de plataforma, os seus seguidores que vocês construíram, vocês não conseguem levar com vocês. Se vocês, o conteúdo que vocês publicaram ali dentro, por mais que vocês consigam guardar esses conteúdos num HD externo e tudo mais, vocês não conseguem levar para outra plataforma, vocês têm que publicar tudo novamente. E o engajamento, todo aquele engajamento construído, likes, views, também é a mesma coisa, isso não está mais em posse de vocês. Se vocês quiserem sair dessa plataforma por algum motivo, tem que começar um trabalho tudo de novo. E aí a gente entra na Web3. Quando a gente fala de Web3, a gente tem três características principais. A primeira é a descentralização. É justamente isso, ao invés de vocês estarem em plataformas onde essas plataformas têm controle total, são plataformas completamente fechadas, a Web3 a blockchain, são plataformas totalmente abertas para que as pessoas possam construir e ser donas do que está sendo construído, permite uma relação direta entre criador de conteúdo e fã, entre usuários e tudo mais. Uma outra característica é a composição. O que é isso? A Web3, justamente por ser aberta, permite que as pessoas possam construir em cima de plataformas que já existem. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o YouTube fosse de Web3 e vocês estivessem insatisfeitos com o algoritmo do YouTube, vocês poderiam simplesmente desenvolver um algoritmo do jeito que vocês querem e liberar isso para que outros criadores pudessem ser julgados, digamos assim,
ou utilizarem esse novo algoritmo. Então, a composição é um elemento muito importante da Web3. E, por último, a questão da interoperabilidade, que é basicamente isso. Quando vocês são donos da audiência, do perfil e do conteúdo, vocês são livres para levar isso com vocês. Isso é de vocês, não é das plataformas, não é como acontece hoje. Por isso que a gente fala que a Web3 é a camada de propriedade da internet. E por conta disso, na Web3, a Creator Economy deixa de ser Creator Economy e passa a ser a Ownership Economy, a economia da propriedade, a economia da posse. Esse aqui é um exemplo muito legal de Web3. O Lens Protocol é um protocolo desenvolvido para que plataformas desenvolvam redes sociais descentralizadas em cima desse protocolo. E por que é legal? Porque no Lens Protocol, quando vocês criam um perfil, esse perfil é um NFT, é um token. Cada conexão que é feita com uma pessoa começa a te seguir, é gerado um token dessa conexão. Cada conteúdo postado é um token. Cada interação, um like, um retweet, um view, é um token. E todos esses tokens são colocados dentro da sua carteira cripto. Então o controle é de vocês, eles não mais ficam sob controle dessas plataformas centralizadas. Então se a gente pegar essas características e colocar, por exemplo, nas plataformas de Web 2 hoje, é como se vocês, por exemplo, tendo um perfil no Instagram com 10 mil seguidores, com todos os conteúdos postados e tudo mais, por algum motivo vocês não estão mais satisfeitos no Instagram, querem ir para uma outra plataforma porque ela oferece, sei lá, condições de monetização melhor, hoje vocês não têm o que fazer, vocês têm que começar tudo do zero. Com o Lens Protocol, vocês basicamente pegam o que já está na carteira de vocês, entram numa nova plataforma, conectam a carteira e automaticamente tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo já estará nessa nova plataforma. Então, isso é muito poderoso. Por isso que a gente fala que se na Web 2 os usuários se conectam às plataformas, deixam o seu conteúdo, a sua audiência em servidores centralizados, na Web 3 é justamente ao contrário. Esse conteúdo e essa audiência estão na carteira do usuário, são abertos para que qualquer pessoa entre ali e possa construir aplicações em cima. Falando agora de monetização Web 2, obviamente a Web 2 foi muito importante, ela deu voz a milhões de pessoas, ela dá voz a milhões de pessoas ao redor do mundo. Antigamente você tinha que trabalhar num jornal, trabalhar numa televisão, numa rádio, para poder ter a sua mensagem passada para outros. Hoje em dia qualquer pessoa com acesso à internet pode criar um perfil e começar a espalhar a sua mensagem, começar a criar conteúdo, mas mesmo assim pouquíssimas pessoas conseguem viver exclusivamente disso. A não ser que as pessoas tenham muitos milhares ou milhões de seguidores, dificilmente elas vão conseguir ter uma fonte de renda para viver exclusivamente disso. E mesmo essas pessoas que têm milhões de seguidores, muitas vezes elas ganham zero das plataformas, as plataformas repartem zero de dinheiro de ads com elas, apesar delas serem as grandes responsáveis por essa grana toda que essas plataformas fazem, e elas acabam dependendo de formas indiretas de monetização, como public posts e tudo mais. Aqui é uma pesquisa feita pela Atlântico, com 5.200 criadores de conteúdo no Brasil, onde a gente consegue ver que 23% dessas pessoas faz receita zero criando conteúdo. E se a gente somar quem não faz receita com quem faz só até $100 por mês, a gente está falando de quase 50%. E somente 14% fazem mais de $500 por mês. E olha que aqui é um país onde a gente tem um consumo absurdo de internet, o maior consumo entre todos os países do mundo. E isso é curioso, porque as pessoas seguem pessoas, elas não seguem plataformas. Elas usam as plataformas para seguir as pessoas, mas mesmo assim as plataformas ficam com um percentual muito desproporcional das receitas. Como eu falei, esses bilhões que são feitos através de ads, por exemplo, são feitos porque essas pessoas criam conteúdo, criam suas audiências, mas na hora de repartir toda a receita que é feita, esse equilíbrio acaba não acontecendo. Então, plataformas como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter, ficam com 100% dessas receitas de ads. O YouTube, que é um pouco melhor, fica em torno de 45%. E se a gente vai para a OpenSea, que hoje é a principal plataforma de Web3, o principal marketplace de Web3 do mundo, de venda
venda de NFTs, esse percentual é de apenas 2,5%. E aí você pode falar, mas pô, Felipe, esses caras aí de cima, obviamente eles têm o efeito de rede, né? Eles conseguem ter um alcance muito melhor. Sem dúvida nenhuma, eles têm um alcance muito melhor, mas mesmo assim não me parece correto que esse share das receitas geradas seja muitas vezes zero para quem está sendo o grande responsável por essa geração de receita. Quando a gente fala de Web 2, de Web 3, obviamente que não vai ser uma disrupção total de um dia para o outro, as pessoas vão largar a Web 2 para ir para a Web 3, não. A Web 2 vai continuar sendo muito relevante nos próximos anos, principalmente por uma questão de alcance, mas a Web 3 vai ganhar espaço justamente pelo fato da remuneração ser muito mais atrativa para o criador de conteúdo e também por poder estabelecer essa relação direta entre criador e fã. Como é que funciona então a monetização na Web3? Primeiro, né, por conta da descentralização, a gente tem um papel zero de intermediários ou um papel de intermediário, de fato, né, um papel secundário, ele não está mais no controle, ele é apenas, às vezes, um facilitador para que as pessoas consigam se comunicar, para que elas consigam ter esse contato. Essa relação direta com o fã é muito poderosa, porque dá a oportunidade de criação de comunidade, mais do que isso, de participação, de cocriação e também de participação no sucesso futuro desse criador de conteúdo, como eu vou mostrar em alguns cases daqui a pouco. E já o que eu já comentei, né, na Web3 a gente tem um maior percentual, na verdade um percentual muito maior para o criador e também por conta dos que a gente chama de contratos inteligentes, né, que são as linhas de código as linhas de código que regem o comportamento desses tokens, você consegue programar para que a cada revenda desse conteúdo, automaticamente esse criador continue ganhando royalties. Então você consegue também criar aí uma fonte de receita basicamente perpétua enquanto tiver gente interessada em consumir. Esse criador automaticamente, sem precisar de advogado nem nada, automaticamente a carteira cripto dele está recebendo royalties em cima disso. Então, por conta disso, a gente fala que a Web3 vai permitir a criação de uma classe média de criadores, né? Ou seja, aquelas pessoas que conseguem ser remuneradas mesmo sem ter uma grande audiência, que é basicamente o que não acontece hoje. Como a gente estava mostrando aí, pouquíssimas pessoas de fato conseguem viver hoje exclusivamente de criação de conteúdo. Então, na Web3, os artistas e as marcas se tornam as plataformas e os fãs se tornam mais do que fãs, eles se tornam sócios e investidores nesses criadores de conteúdo, nessas marcas, nessas organizações esportivas. Esse cara aí, o Jared Dicker, ele é uma figura proeminente na Web3, né? Vale a pena seguir ele no Twitter e ele geralmente faz tweets comparando em poucas palavras a Web2 com a Web3. Então, Web2, Share with Friends, Web3, Friends with Shares. Web2, User-Generated Content, Web3, User-Generated Company e Web2, Customers and Investors, Web3, Customers are Investors. Então, eu acho que com esses 3 tweets, a gente consegue passar bem a ideia do que é a Web3 e por que ela é tão poderosa. Quando a gente fala de Web3, geralmente o assunto quente do momento são os NFTs, né? São os tokens não fungíveis, mas tem um outro elemento muito legal que são os tokens fungíveis, os social tokens, que vocês podem comparar como se fossem pontos, digamos assim, em programas de fidelidade. Basicamente são muito bons para não só formação de comunidade, mas para estimular uma contribuição e uma participação maior das pessoas dentro dessa comunidade, porque ao fazer isso, as pessoas são remuneradas por esses social tokens e elas podem trocar, não só por moeda fiduciária, mas principalmente por acesso, né? Então, pensa um artista, por exemplo, que ele pode trocar a cada vez que a pessoa contribui, seja dando um retweet, seja divulgando, ou seja comprando um ingresso, alguma coisa nesse sentido, ela é remunerada com social tokens e tendo um número X de social tokens, ela pode ter acesso, sei lá, aí ao camarim do show desse artista, ou participar da criação de um vídeo, de uma música, alguma coisa nesse sentido. Então, social tokens muito pouco falados, mas muito interessantes de serem discutidos também.
3 fundamentos de qualquer projeto de Web3. Geralmente, quando a gente fala de Web3, as pessoas só pensam na grana, acham que é dinheiro fácil, estão muito mal acostumadas com o que sai na grande mídia, né, dos memes que são vendidos por bilhões e tudo mais. Isso não é uma realidade, né? A grande maioria ainda não é vendido por bilhões. A gente ainda está muito no início, né, early days ainda. Então, qualquer projeto de Web3 hoje precisa se preocupar com comunidade, utilidade e acesso. Se uma vez que você tenha comunidade, utilidade e acesso, esse produto vai acabar gerando receita depois, não tem muito jeito. Então tem que começar qualquer projeto de NFTs e de social tokens hoje precisam começar por esses 3 elementos, são elementos fundamentais. E por conta de tudo isso que eu falei, na Web3 a estratégia deixa de ser go-to-market e passa a ser go-to-community. A comunidade, as pessoas, por conta da relação direta, por conta da descentralização, passam a ser muito importantes. Elas passam a ter um papel fundamental ainda na cocriação, no feedback para saber se aquele produto, se aquele conteúdo de fato está agradando, como pode melhorar e mais do que isso, como eu vou mostrar daqui a pouco, passam a ter também uma participação direta no sucesso, inclusive podendo ser remuneradas por isso. Então eu trouxe alguns cases aí interessantes. Esse aqui é uma plataforma chamada Royal. O que a Royal faz? A Royal permite que músicos coloquem músicas ali dentro e tokenizem receitas futuras de plataforma de streaming. Então, basicamente, ela permite que uma pessoa, ao comprar um token, se torne sócia dessa música e a cada vez que essa música toca no Spotify, no Amazon Music, na Apple Music, essa pessoa ganha uma remuneração referente a isso. Eu, particularmente, eu tenho 2 tokens da Royal. Eu sou sócio do Nas, do rapper Nas, na música Ultra Black e acabei de pegar também um NFT do novo álbum do Chainsmokers, do So Far So Good. Também sou sócio nisso. Se você pensar hoje sob a ótica de grana que você pode levar, certamente ainda há algo bem irrelevante. E até porque a gente está falando de grandes artistas, mas vamos pensar isso sob a ótica de um novo artista que ainda tem poucos fãs e está querendo alavancar a carreira. Ele consegue tokenizar uma receita futura, ele traz dinheiro para dentro que vai ajudá-lo a alavancar essa carreira no início e mais do que isso, aquele fã que por ser fã já tem um estímulo em divulgar o trabalho desse cara, ele passa a ter um estímulo ainda maior, porque se essa música, por exemplo, viralizar, esse fã vai estar ganhando dinheiro. Então essa plataforma é uma plataforma muito interessante. Tem outras plataformas que fazem isso, não só com música, enfim, com audiovisual, como eu vou mostrar daqui a pouco, mas é um modelo muito legal de você trazer fazer uma relação direta com o seu fã e trazer essa pessoa para participar disso, inclusive financeiramente, tendo skin in the game. Aqui é um outro exemplo muito legal, esse podcast é um podcast muito bacana de tecnologia, o My First Million, e eles fizeram um experimento, eles pegaram um segmento de 5 minutos do podcast e transformaram em um NFT chamado 5 Minutes of Fame. E quem comprou esse NFT tem direito a fazer o que quiser ao longo desses 5 minutos. Pode participar, pode não fazer nada, pode vender para uma empresa, pode vender para várias empresas. E qual que é a lógica aí? Se eu comprei 5 minutos de um podcast, quando a audiência dele estava X, se essa audiência passa a ser 2X, esses meus 5 minutos também se valorizam e eu, que apostei nesse podcast lá atrás, também acabo ganhando dinheiro com isso. Então imaginem o quanto isso não é poderoso para um podcast ou para um criador de conteúdo, para uma marca, para uma organização esportiva que está no início, que tem uma dificuldade muito grande de encontrar o patrocínio, ela pode ir agora até o usuário e fazer com que esse usuário tenha uma participação direta, não só na alavancagem inicial, provendo dinheiro para que isso aconteça, mas também se tornando sócio, tendo skin in the game no sucesso futuro desse podcast. Aqui um exemplo de audiovisual. Esse filme, o Caladita, ele foi 100% financiado com venda de NFTs. E aí, nesse caso, o NFT não dá às pessoas uma participação financeira nas receitas futuras, mas dá a ela acesso, o que é muito bacana. Então, dependendo do NFT, a pessoa podia participar, ir no set de filmagem, podia encontrar com os atores, tem ingresso garantido para a estreia,
tem NFTs mais caros, onde elas eram creditadas no final do filme como produtor executivo. Hoje você tem outras plataformas que inclusive permitem que as pessoas participem do processo criativo daquela produção, possam opinar no roteiro e tudo mais. Então, mais um exemplo de relação direta. E por que relação direta, Felipe? Você entra no site dos caras, tem ali, ó, Connect Wallet, vocês vão conectar a carteira cripto de vocês, compram um NFT diretamente dali, e a partir do momento que isso acontece, você já automaticamente, esse site já reconhece o NFT que você tem, já vai te liberando tudo que aquele NFT desbloqueia, e esse cara aí que fez, esse diretor que fez, ele já sabe exatamente que aquela pessoa daquela carteira tem aquele NFT, e agora ela pode falar, eles podem se comunicar diretamente através apenas dessa carteira cripto, sem depender de nenhum intermediário, e aqui é zero mesmo, né? Dentro do site, 0% de comissão, isso é 100% da receita indo para o criador de conteúdo. Aqui um exemplo que eu tive a honra de participar, a empresa que eu sou sócio, um protocolo de venda de ingressos. A gente foi o responsável pela venda de ingressos em formato NFT do primeiro show da última turnê da carreira do Milton Nascimento, né, que foi lançado há 3 semanas atrás. Então, o primeiro show vai ser dia 11 de junho, lá no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, e a gente tokenizou os ingressos, né? Então, esses ingressos dão acesso, a gente vendeu 400 NFTs, cada NFT dando acesso ao show, mas é um show especial, porque é o primeiro, então vai ter um coquetel, vai ter um túnel do tempo, com um museu, com toda a carreira do Milton, e quando a pessoa sai ali daquele túnel, ela já cai direto no palco para ter o último show da carreira, ou o primeiro show da última turnê da carreira do Milton. Só voltar aqui. Opa! Beleza? Além disso, quem comprou ganha um pôster autografado pelo Milton Nascimento, um kit com, enfim, produtos do Milton, e não só isso. O NFT é um desenho feito pelo Milton quando ele era uma criança ainda, que foi animada pela produtora do Mundo Bita, e esse é um NFT que está gravado para sempre na blockchain, está gravado para sempre de um jeito que quem tem esse ingresso não só vai no jogo, mas vai ter um colecionável muito valioso aí para sempre, a não ser que ela queira, obviamente, revender depois. E o que é bacana? Porque o Milton Nascimento hoje, ele sabe exatamente quem são essas 400 pessoas, e ele pode simplesmente falar com essas pessoas só sabendo a carteira cripto dela, não precisa depender de uma plataforma para fazer isso. E aí, para finalizar, essa aqui é a outra plataforma que eu falei, a Decentraeduca, plataforma que eu sou cofundador, que é uma plataforma de ensino descentralizado, ou seja, o poder na mão do usuário. Geralmente, quando vocês compram um curso online hoje, sempre tem a promessa do acesso vitalício, né? Mas quantas vezes vocês acessaram esse curso depois que consumiram pela primeira vez? Então, a nossa proposta é ter conteúdos aí, onde cada conteúdo ele é um NFT de tiragem limitada, e quem compra pode fazer o que quiser com ele. Então, se você quiser assistir outras vezes, só guardar na sua carteira cripto. Se você quiser presentear um amigo, você só transfere o NFT, mas se você quiser revender para tentar reaver um pouco da grana que você investiu naquilo ali, você também pode. É só você listar no Marketplace de NFTs e tá liberado. E aí, como é que você faz para acessar o conteúdo? Você vai ter que ter o NFT na sua carteira, você entra no Decentraeduca, conecta a sua carteira, ele já identifica o NFT que você tem e automaticamente esse conteúdo é desbloqueado. Então é isso, pessoal. Enfim, eu acho que eu falei pra caramba, meio matraca aí, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos. Uma coisa que eu falo, assim, nada substitui a experiência prática, nada substitui o aprendizado prático. Ler é muito importante, comparecer a evento é importante, podcast é importante, mas sujem as mãos, né? Hoje em dia tem um monte de plataforma de Web3, que é no-code, que é gratuita para vocês lançarem, testarem um lançamento de um NFT, testarem um lançamento de social token, criar uma comunidade que é token gated, sei lá, no Discord, por exemplo, e vale muito a pena vocês entenderem na prática como que aquilo funciona, porque aí depois de ter esse entendimento, aí sim é o momento de investir uma grana num projeto de fato. Esses são os meus contatos, fiquem à vontade aí se quiserem me adicionar, me mandar mensagem, vai ser um prazer trocar uma ideia aí com todos vocês.